Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Quando Gabriel Jesus fez sua estreia com a camisa do Palmeiras, em 2015, poucos poderiam prever o impacto explosivo que ele teria no futebol brasileiro. Sua habilidade, velocidade e capacidade de fazer gols rapidamente o transformaram em um dos maiores talentos da sua geração. Hoje, 7 anos depois de sua saída para o futebol europeu, ele retorna ao clube que o revelou, e o que parecia um sonho distante agora se torna uma realidade vibrante para os torcedores. Gabriel Jesus está de volta ao Palmeiras, e a expectativa é mais do que apenas sobre um retorno, é sobre o renascimento de um ícone. O anúncio da volta de Gabriel Jesus ao Palmeiras não poderia ter sido mais emocionante. Depois de passagens de sucesso por clubes gigantes como Manchester City e Arsenal, o atacante retorna ao Brasil com um novo espírito, mas com a mesma fome de conquistar títulos. Seu retorno ao Palmeiras é visto não apenas como uma oportunidade de reforçar a equipe, mas também como um momento simbólico de reencontro entre o jogador e o clube que lhe deu as asas para voar alto no futebol mundial. A torcida palmeirense, que sempre teve um carinho especial por Gabriel Jesus, agora vive um momento de êxtase. A expectativa de vê-lo novamente com a camisa alviverde, diante de seu público, é um dos maiores eventos da temporada. Em suas primeiras passagens, Jesus foi responsável por momentos históricos, como a conquista do Campeonato Brasileiro de 2016, além de ser um dos maiores goleadores da história recente do clube. Mas a jornada de Gabriel Jesus não foi só de glórias. Ao longo de sua carreira, ele enfrentou desafios, críticas e superações. Sua passagem pelo Manchester City, onde foi peça-chave nas conquistas de títulos nacionais, teve altos e baixos, com o jogador oscilando entre momentos brilhantes e outros de mais adaptação. Mesmo assim, nunca deixou de ser considerado um dos maiores atacantes do futebol mundial. Agora, aos 27 anos, Gabriel retorna ao Palmeiras com mais maturidade e experiência. Sua vivência na Europa, onde se tornou uma referência, é vista como um grande trunfo para o time paulista. Além de sua habilidade técnica, Jesus traz consigo uma bagagem valiosa, tanto no aspecto tático quanto psicológico, o que pode ser determinante para a equipe, que busca retomar a hegemonia do futebol brasileiro. O técnico Abel Ferreira, que já demonstrou grande respeito por Gabriel Jesus desde os tempos em que o atacante atuava na seleção brasileira, agora vê sua equipe ganhando um reforço de peso. Jesus pode ser a peça-chave para transformar o Palmeiras em uma equipe ainda mais competitiva, capaz de disputar títulos nacionais e internacionais com mais força. A química entre jogador e treinador promete ser um dos destaques da temporada. A volta de Gabriel Jesus também desperta a lembrança de sua importância para o futebol brasileiro. Quando foi chamado para a seleção principal, o atacante se consolidou como um dos grandes nomes do esporte no país. Sua história com a amarelinha é repleta de momentos de brilho, com gols decisivos e atuações de grande destaque. O retorno ao Palmeiras também abre portas para uma possível convocação para os próximos compromissos da seleção. Não se pode negar que o futebol brasileiro está vivendo uma fase de reestruturação, com novos talentos surgindo a cada temporada. Gabriel Jesus, porém, se apresenta como uma exceção. Sua experiência internacional e seu histórico vitorioso são qualidades que o colocam em um patamar superior dentro do cenário nacional. E, para o Palmeiras, esse retorno tem um valor incalculável, tanto no campo esportivo quanto na moral da equipe. Os números de Gabriel Jesus com a camisa do Palmeiras são impressionantes. Foram 21 gols em 48 jogos, o que lhe conferiu uma média de gols extraordinária. Ele foi um dos principais responsáveis pela conquista de títulos importantes, e sua ausência do elenco nos últimos anos deixou um vazio em termos de qualidade e ímpeto ofensivo. Agora, com sua volta, o clube espera recuperar a magia que o atacante sempre foi capaz de gerar em campo. Além disso, o contexto de sua volta não poderia ser mais favorável. O Palmeiras, que sempre teve um elenco forte, agora se vê com a oportunidade de reforçar ainda mais o seu time com a presença de um jogador de renome internacional. Gabriel Jesus é mais do que apenas um atacante,
Ele é uma referência para jovens jogadores, um ícone que pode inspirar a próxima geração do futebol brasileiro. A união de Gabriel Jesus com outros grandes nomes do Palmeiras, como Zé Rafael, Rony e Dudu, promete criar uma linha ofensiva de grande impacto. O time ganha em versatilidade, com um ataque capaz de jogar de diferentes maneiras, seja com bolas aéreas ou em jogadas rápidas. Jesus, com sua visão de jogo apurada e instinto goleador, se encaixa perfeitamente nesse contexto. Com o retorno de Gabriel Jesus, o Palmeiras ganha ainda mais protagonismo na busca por títulos. O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores entram no radar com mais força, e o time paulista se posiciona como um dos grandes favoritos. A presença de Jesus reforça a confiança do elenco e aumenta as expectativas da torcida, que sonha com mais conquistas e alegrias. O que está em jogo, no fundo, vai além das competições. Gabriel Jesus representa a renovação de um ciclo de sucesso para o Palmeiras. Sua volta ao clube é uma afirmação de que o time está pronto para seguir em frente, mais forte e mais ambicioso. Ele é a personificação do que o futebol brasileiro é capaz de produzir: talento, garra e, acima de tudo, paixão. Neste novo capítulo da carreira de Gabriel Jesus, o Palmeiras não apenas recupera um jogador, mas um ícone. E a torcida, que sempre se orgulhou de sua história, agora tem mais um motivo para acreditar que os melhores dias estão por vir. O atacante voltou para escrever novos capítulos de sua trajetória, e o Palmeiras, sem dúvida, está preparado para vivê-los ao lado dele. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A volta de Gabriel Jesus ao Palmeiras não apenas movimenta o mercado de transferências, mas também coloca o clube novamente na rota dos grandes protagonistas do futebol brasileiro. Após anos atuando em clubes de elite na Europa, o atacante retorna com um novo propósito: ajudar o Palmeiras a voltar a conquistar as principais competições do futebol mundial, como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O retorno do jogador é visto como uma jogada estratégica, não só pela sua qualidade técnica, mas também pela capacidade de liderança que ele pode oferecer ao grupo. Nos bastidores, o retorno de Gabriel Jesus foi acompanhado com grande expectativa. O jogador, que sempre teve uma relação estreita com a torcida e a comissão técnica do Palmeiras, agora se apresenta com um status de ícone, capaz de galvanizar não apenas os companheiros de equipe, mas também os milhões de torcedores espalhados pelo Brasil. Sua experiência de campeonatos europeus e sua vivência com seleções de peso, como a brasileira, são atributos que tornam seu retorno ainda mais valioso. O impacto de sua volta vai além das quatro linhas. Gabriel Jesus tem a capacidade de inspirar e motivar a base do Palmeiras, formando uma ponte entre a experiência internacional e o talento jovem. Jogadores como Endrick, que se destaca como uma das promessas mais promissoras do futebol brasileiro, podem se beneficiar enormemente do contato com um atleta que já tem um currículo consolidado nas maiores competições do planeta. A troca de conhecimentos e a troca de experiências podem ser fundamentais para o crescimento desses jovens atletas. Além disso, o retorno de Gabriel Jesus reflete o desejo do Palmeiras em manter-se como uma potência no futebol nacional. A equipe alviverde, que já conquistou a Libertadores em 2 ocasiões nos últimos anos, agora vê em Jesus uma peça crucial para buscar novas conquistas. Em uma competição tão disputada quanto o Campeonato Brasileiro, um jogador com a mentalidade vencedora e o talento de Gabriel Jesus pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. A forma física de Gabriel Jesus será um ponto de observação importante para os torcedores e para a comissão técnica. Depois de alguns anos enfrentando lesões e dificuldades em sua adaptação ao futebol europeu, o jogador tem se mostrado em boa forma durante os treinos e está ansioso para estrear diante da torcida que o viu crescer. Sua recuperação física e adaptação ao ritmo do futebol brasileiro, após anos jogando em um campeonato com características bem diferentes, serão decisivas para o sucesso de seu retorno. Para o Palmeiras, a chegada de Gabriel Jesus também é uma forma de sinalizar para o mercado e para os concorrentes que o clube está disposto a investir em qualidade para se manter competitivo em todas as frentes.
A diretoria alviverde apostou no retorno do atacante como uma maneira de reforçar o time e dar novas opções ao técnico Abel Ferreira, que já conhece bem as qualidades de Gabriel Jesus, tanto do tempo em que o atacante jogava na seleção quanto quando enfrentou equipes do Manchester City. A ansiedade pela estreia de Gabriel Jesus no Palmeiras também se reflete nas arquibancadas do Allianz Parque. O estádio, sempre lotado de apaixonados, promete ser o palco de grandes momentos com a volta do atacante. A torcida alviverde, que nunca esqueceu os gols e a energia de Jesus durante sua primeira passagem, agora vê sua volta como uma promessa de dias gloriosos. A expectativa é que o atacante possa reviver os momentos de brilho e ajudar o Palmeiras a conquistar novos títulos. Entre os principais desafios que Gabriel Jesus terá pela frente está a pressão natural de voltar a atuar em um clube que o consagrou, mas que agora exige resultados ainda mais expressivos. O futebol brasileiro tem se tornado cada vez mais competitivo, com times se fortalecendo em busca de um lugar no topo. Para Jesus, não será apenas uma questão de repetir o que fez antes, mas de superar novas expectativas e ajudar o Palmeiras a manter-se entre os melhores. Outro ponto importante da volta de Gabriel Jesus é o seu papel como referência para outros jogadores do elenco, em especial para aqueles que possuem características semelhantes, como Rony, que também é um atacante veloz e habilidoso. A presença de Jesus pode ser uma grande motivação para que outros atletas se destaquem ainda mais, com o jogador incentivando a equipe a atingir altos níveis de desempenho. Ele não será apenas um goleador, mas também um líder dentro de campo, guiando o time para as vitórias. O retorno de Gabriel Jesus também coloca o Palmeiras em uma posição privilegiada nas competições internacionais. Ao reforçar seu elenco com um jogador de tamanha capacidade, o clube alviverde ganha um trunfo a mais para as disputas da Libertadores e até mesmo do Mundial de Clubes. A experiência internacional de Jesus será um diferencial em jogos decisivos, onde a pressão e a necessidade de momentos de qualidade se tornam mais evidentes. Em suma, a volta de Gabriel Jesus ao Palmeiras representa mais do que um simples reforço. Ela simboliza a união de talento, história e ambição de um clube que quer continuar a fazer história no futebol brasileiro e mundial. A torcida do Palmeiras, que já acompanha de perto o talento de Jesus, agora espera que ele leve o time a novos patamares, enquanto ele busca retomar seu brilho e escrever mais capítulos vitoriosos em sua carreira. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.